Não é interessante que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele precisou do Espírito Santo? Isso porque Jesus, ele veio como homem, a sua encarnação foi completa. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que ele tinha como Deus para viver como homem e enfrentar como homem, como pessoa humana, tudo que eu e você enfrentamos. Então Jesus, homem, precisou da unção do Espírito Santo, da capacitação que vem do Espírito Santo. Tudo aquilo que ele precisava produzir, fazer, viver, veio do Espírito Santo que estava sobre ele. Olhe comigo, por exemplo, em Lucas capítulo 4, os versos 16 até o verso 19. Ele diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está citando Isaías capítulo 61, os versos de 1 a 3. E ele está mostrando que a fonte da capacitação dele, para que ele pudesse viver de forma a agradar o Pai, cumprir o projeto do Pai e de fato ter uma vida santa, vinha do Espírito Santo. Ele está iniciando o seu ministério e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus estava para subir aos céus, já no finalzinho, depois da sua morte e ressurreição, ele diz para os discípulos assim: não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, os discípulos de Jesus, eles precisariam permanecer aguardando o quê? Esperando serem revestidos da mesma unção, da mesma capacitação que Jesus recebeu, porque sem isso, os discípulos não poderiam cumprir o propósito que Jesus havia dado para eles. Antes de subir aos céus, Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Eles não poderiam fazer isso sem o Espírito Santo. Não podemos fazer coisa alguma se do céu não nos for dado, e o Espírito Santo é quem nos capacita para isso. Então, quando olhamos a vida dos discípulos, apóstolos, nós vemos que mesmo no meio da perseguição, constantemente eles estavam sendo capacitados. O Espírito Santo mostrava para eles o que eles deveriam fazer, o que deveriam falar, onde ir, o que anunciar. Eles, mesmo diante da autoridade, eles não tinham medo porque o Espírito Santo estava com eles. Se olharmos para Pedro, por exemplo, Pedro era um homem rude, ele era um pescador, iletrado, voluntarioso. Pedro é aquele que, quando Jesus foi preso lá no jardim, ele toma a espada para atingir o soldado, chega a ferir o soldado na orelha. Ele é aquele que negou Jesus 3 vezes, enquanto Jesus estava lá preso, sendo julgado. Pedro é aquele que, depois do derramar do Espírito Santo, ele se levanta e anuncia a mensagem de salvação e 3.000 almas se entregam a Jesus. Uau, que mudança nesse Pedro! Ele é aquele Pedro que, pela tradição histórica, ele foi crucificado de cabeça para baixo, ele pagou um preço altíssimo porque ele decidiu viver uma vida que honrava Jesus. O que fez isso com ele? Se lembrarmos, a mudança de Pedro aconteceu no Pentecostes. Antes do Pentecostes, era o Pedro voluntarioso, o Pedro que se achava, que pensava que jamais iria fazer nada de errado, não iria trair Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Mas depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo vem habitar nele, ele se transforma num homem ousado, capaz de pagar o preço de levar a mensagem de Jesus e dar o fruto que de fato Jesus queria produzir através da vida dele. Só o Espírito Santo pode produzir um efeito como esse.
Só o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa para cumprir o propósito de Deus, em qualquer momento, em qualquer situação. Se queremos dar frutos para Deus, precisamos, como Jesus precisou, do Espírito Santo sobre nós, nos dando a unção necessária, a capacitação necessária para cumprirmos esse propósito.